É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Bom dia, pessoal. Estamos aqui nos preparando para a nossa escola dominical virtual e esperamos que seja realmente um momento muito agradável estarmos passando aqui, irmão Dário, eu, juntamente com vocês aí virtualmente. E antes de iniciar, como todo preocupação com o coronavírus, estamos aqui com o nosso álcool em gel. Olha lá, Darião, estica a mão aí. Vamos fazer a nossa higienização para evitar qualquer coisa, né? A máscara a gente não vai estar utilizando exatamente por causa da nossa transmissão, para não atrapalhar, mas ela está aqui com a gente, a nossa gravação, para não atrapalhar a nossa voz. E a gente fica feliz de estar aqui com vocês, começando esse projeto Escola Dominical Virtual. Sem mais delongas, eu gostaria de estar então relatando que estaremos iniciando um novo estudo da nossa revista. Encerramos aquele ciclo e agora começaremos aqui com Viver com Fé e Sabedoria. Essa é a nossa temática de hoje. Essa lição vai abranger 3 unidades, das quais a gente vai estar discorrendo na primeira unidade especificamente sobre fé. Depois vai ter um pouco sobre sabedoria, o equilíbrio entre fé e razão, e assim nós vamos caminhando. A primeira unidade fala sobre viver com fé, a segunda viver com sabedoria e a terceira unidade ser igreja com fé e sabedoria, unindo as duas coisas. Dirceu, Pois não? assim, para que a aula seja uma aula legal, Sim. vocês devem ter recebido aí o material em PDF para acompanhar as 3 primeiras aulas com a gente, ok? Legal, mas além desse PDF, o que nós queremos aqui, nossa intenção, é que você tenha na sua mão aí papel e lápis. Tá? Muito importante. Para você anotar aquilo que nós vamos conversar aqui, porque quando a gente voltar, em breve, logo, não sei quando vai ser esse tempo, o Senhor é que sabe, né, da situação toda que nós estamos vivendo, a gente possa pegar essas anotações que vocês estão fazendo e conversar, entrar mais a fundo na lição, tá? Então tá, caneta, papel, lápis, se você não sabe escrever com caneta, tá? Usa o lápis aí, tá? Esse material pra gente aí, tá bom? É isso aí, Vamos gente. lá. A nossa primeira lição, então, a respeito de viver com fé. O texto básico desta lição, para vocês que estão aí com já o seu material na mão, é Hebreus 11. Quem não sabe na sua existência ou nunca ouviu falar sobre o capítulo clássico de Hebreus 11? E esse capítulo retrata sobre o que mesmo, Dário? A nossa fé, como viver com Exatamente. fé. Os heróis da fé, os exemplos que a gente tem na Bíblia sobre fé do Antigo do Novo Testamento também. E você falou uma palavra aí que eu achei legal. Qual? Clássico. 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 Assim, eu acho assim, se a gente for um estudioso da Bíblia, toda a Bíblia ela é um clássico. Ela tem que estar na ponta
da nossa língua, certo? Com certeza. Mas assim, não clássico no sentido de que ela atravessa gerações, de que ela não pode perder seu valor, mas sim no sentido de ela ser uma leitura clássica. Dá pra gente dar um exemplo assim, de bastante conhecida, Hebreus 11. Exato. Dominada por muitas pessoas assim. Exemplo, quando fala de texto clássico na Bíblia, o que você lembra? Salmo 23. Salmo 23. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Isso. João 3,16. Fala aí, pessoal. Porque Deus amou. Isso mesmo, clássico. Outra coisa clássica também. Se você pegar lá, o texto na Bíblia que fala sobre o amor. 1 Coríntios 13. Então é isso que a gente quer falar a respeito de clássico. Muito de bem, clássico. Bem lembrado. Então vamos lá. Falamos um pouquinho aí a respeito do texto de Hebreus e como o texto é um pouquinho longo, eu não vou aqui ficar lendo todos os 40 versículos desse capítulo 11, que vocês, não vou falar que vocês já estão carecas que nem eu de saber, né? Porque muita gente pode ter cabelo ainda, mas eu imagino que vocês já ouviram em pelo menos um sermão sobre esse texto. E o primeiro versículo, só vou ler o primeiro versículo para a gente dar um andamento mais agradável aqui para esse estudo. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O primeiro versículo e o segundo. E nesses dois nós queremos, de certa forma, fazer um resumo geral de todo esse capítulo, aonde ele vai trazer alguns esclarecimentos a respeito dos heróis da fé, como também são chamados, os nossos patriarcas. E quando eu digo herói, não é aquele herói de capa, que solta raio, não. É aquele herói que deu da sua vida, do seu sangue, para poder aí levar esta palavra, e até os dias de hoje existem muitos heróis aí pelo nosso mundo, dando a sua vida, o seu sangue, para poder levar o Evangelho de Cristo à frente. E esse é o nosso papel principal como servos e servas de Jesus Cristo, estar levando este Evangelho a toda criatura. E o livro de Hebreus, então, ele retrata historicamente, dentro da Bíblia, a questão dos heróis que foram importantes no decorrer da história e do desenvolver do plano de salvação de Deus para a humanidade. Vou lembrar do primeiro aqui, que ele faz uma citação, que é um personagem muito conhecido e recebeu o título de Pai da Fé. Quem que não conhece o Pai da Fé? Quem é mesmo, Dário? Clássico. Abrão ou Abraão, pai da fé? Abraão, porque Abraão ainda não tinha recebido a promessa. Abraão, o próprio nome de Abraão significa o pai de muitas nações. E Deus fez essa promessa para ele. E Abraão alcançou essa promessa, Dário? Alcançou, meu Deus, serás pai de uma nação que você olha para o céu, não pode nem contar. Mas ele alcançou o objetivo final? Da fé? Da fé? Da terra prometida? Não, a terra prometida não. Ele viu de longe, mas aí entra o aspecto da fé. Porque ele vislumbrou algo que ele tinha certeza que iria chegar. Mas Senhor. Ele não chegou. Mas ainda, por que ele não chegou? Aí entra o aspecto maravilhoso do plano de Deus, que é que todos cheguem juntos lá. E como nós estamos aqui caminhando ainda, Abraão não viu, assim como Paulo também não viu concretizado, e nós estamos caminhando para lá também. Pode até ser que nós não chegamos a ver essa concretização, se Cristo não voltar logo, né? Porque a gente espera que a gente esteja pronto para esse momento. Aí me lembrei de uma outra situação também, você falou de Cristo, né? Fé. Fé em quê? Isso. Fé no quê? No quê? Acreditar em quê? A gente entende assim que, no próprio livro de Hebreus, o autor ele tenta fazer uma separação do capítulo 10 para o capítulo 11, uma transição do capítulo 10 para o capítulo 11, né, a partir do verso 19 do capítulo 10, quando ele discorre a temática do sacerdócio de Cristo, que Cristo foi feito o único e suficiente sacrifício por nós, né, por todos nós. Sim. E a não necessidade que nós temos agora, o autor de Hebreus ele é claro com isso,
de não termos mais necessidade de buscar sacrifícios. Exato. Tá? Então Cristo é o nosso O sacrifício sacrifício maior. verdadeiro já foi feito. E agora o autor de Hebreus, ele aponta exatamente para isso, né? Nele, em Jesus, nós temos um caminho novo e vivo. Versículo 20 do capítulo 10, se você está com a sua Bíblia aberta aí. Vamos lá. Tá? Então, Olha lê para mim, aqui. Dirceu. A gente confirma Isso. pelo novo e vivo Vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus Cristo é esse grande sacerdote. Carne, porque ele deu o seu corpo, sua vida Sim. em favor de nós. E tá? o véu rasgou de alto a baixo. Rasgado. A parede da separação que deixava o homem longe de Deus existe não mais. existe mais. Não existe mais. Acesso direto. Isso permite o quê? Um relacionamento íntimo com o Pai. E que Deus quer com a gente desde o começo, desde o princípio da criação, relacionamento. E a fé trata disso. De relacionamento. É impossível ter fé se não tem um relacionamento com Deus. Guarda isso aí, escreve na tua anotação aí, relacionamento. É a lição número 2, relacionamento com Deus. É Tá mesmo? vendo? É Oxa! a lição número 2. Já estamos adiantando É a aí. lição número 2. Fé, intimidade e oração. Intimidade, relacionamento. Eu vou tá? tecer um comentário interessante aqui, que Fala, eu andei Dirceu. anotando no decorrer da lição. Quando ele trata a questão do crer, e ele faz uma diferenciação. O crer e acreditar são coisas diferentes. Sim, sim. E interessante que eu anotei aqui, segundo o dicionário, crer é ter fé, é um verbo intransitivo. Já o acreditar é um verbo transitivo. E ele considera, o acreditar é você considerar aquilo como verdadeiro, é aceitar, admitir. Perfeito. E eu me lembrei de um versículo, lendo-se essas duas Definições. lembrei do versículo, Tiago 2,19. E o que ela fala? Quer que eu leia, Dirceu? Você tá fácil aí, vamos lá. Hebreus, Tiago, Hebreus, escola dominical. Hebreus, Tiago. Hebreus, Opa. Tiago. E antes é Tito. Tito. É T também, mas é Tito, não é Tiago. Qual é o texto, Dirceu? 2,19. 2,19. Será que é clássico? Não, isso não é. Tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. E por que eu citei esse texto? Sim. O demônio acredita em Deus? Acredita, né? O demônio acredita em Deus? Ou crê? Eles creem. a Eles Bíblia fala que eles creem. Porque Isso. o que é o acreditar? É o aceitar e considerar como verdadeiro. O diabo não aceita a Cristo. Ele não aceitou a Cristo. Ao contrário, ele queria que Cristo aceitasse ele. Exato. Ajoelha dentro de mim que eu te dou todas essas coisas aqui. Essa é a passagem famosa do deserto. ilusão que o mundo oferece. Isso. E isso aí tem colocado muita gente lá embaixo que fala, eu vou receber isso, ou então começa a trocar figurinha. E às vezes acha que com Deus pode se fazer negócio. Não é isso que Deus quer. Não, nós temos que ser interdependentes com Deus, sim, porque é uma relação de troca, mas de confiança absoluta, não de duvidar. Então, esse crer é o ter fé, que até os demônios creem, mas também é acreditar, que é a concretização desse crer, que é aceitar e admitir que realmente Deus é verdadeiro. Isso. Porque o acreditar é dar voto que aquilo é real, é verdadeiro. E a fé tem tudo esse conteúdo dentro dessa palavrinha pequena fé. Isso. Não é mesmo? Então Exatamente. vamos lá. À frente. Crer, eu vou ler um pedacinho do que a revista fala aqui, ó. Crer e viver a fé vai muito além de um compromisso com a igreja. Trata-se de uma vida de relacionamento. Olha a palavrinha de novo aí. Relacionamento com o próprio Deus. E Hebreus, então, ele exalta a fé de homens e mulheres, como nós falamos, né? De Abraão, e já começa lá no princípio, que é Abel. Do primeiro, a primeira oferenda, a primeira oferta feita a Deus, das primícias. Fez sem a necessidade de troca. Não estava trocando com Deus, estava oferecendo para Deus. Sim, ofereceu para Deus a primícia do seu rebanho. Exato. E isso agradou a Deus. Não Exato. vou entrar em caráter, que discussão, por que Caim não foi aceito, não é o nosso tópico aqui. Isso. Mas saibam que Abel foi agradável a Deus pela sua oferta de lealdade e honestidade diante de Deus. E também ele vem citando
do verso 4 Abel, até encerrando com os profetas no verso 32 de Hebreus. Então, se vocês forem acompanhar todo o desenrolar desse capítulo, vocês vão ver que eles vão falar dos exemplos dos antigos, os primeiros heróis. Isso. Depois vão falar dos patriarcas, que nós citamos aqui como Abraão, né, como um clássico do pai da fé. E daí ele vai falar sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Noé. E se a gente for enumerar aqui, vai entrar em Moisés, José, Sara, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão. Talvez até vocês nem sabem quem foram esses personagens, mas foram importantes, que é o período dos patriarcas, o início, aí vem os juízes, daí vem os reis, e aí vem os profetas. E depois vem o profeta maior, Jesus Cristo, que fecha todo esse conjunto e esse plano de Deus da salvação da humanidade. E depois de Jesus, a igreja. Aí vem a igreja. Você, nós. A noiva do Cordeiro. Isso, preparada pelo Senhor, quem aceita, quem recebe, para fazer aquilo que ele fez. Exatamente. Tá? Exatamente. O que a experiência dessas pessoas pode nos ensinar sobre crer e viver a fé em Deus? Você já parou para pensar isso? O que a experiência de Abraão significa para você? Alguém que chega para ele e fala: Abraão, você está vendo essas areias aqui do mar, aqui da praia? Está vendo essas estrelas no céu? A sua posteridade vai ser tão numerosa quanto, vai ser incontável. Abraão chegou a ver essa posteridade numerosa? Não, mas ele determinou no seu coração que isso era verdadeiro. E ele creu, depositou essa confiança que essa palavra de Deus para ele iria acontecer. Não importando se ele fosse ver pessoalmente, visível ou não, mas eu creio que Abraão está aguardando, juntamente com os heróis que já estão ao lado de Deus na eternidade, para que nós também nos acheguemos lá e participemos da grande festa, que é um banquete, né, Dário, que Jesus colocou, que toda a igreja estaria reunida para esse grande banquete celestial. E teriam os tronos reservados, as cadeiras reservadas para essas pessoas que foram, de certa forma, importantes, né, no desenrolar da história. E parece que a gente está fazendo um joguinho de vai para o 11 e volta para o 10. Não é. É que o 10 ele é uma transição para chegar no 11 e bem firme. Tá? Então, quando eu disse que eu estou falando aqui, eu estou lembrando do 10 de novo. No versículo 36 e 37, porque fala assim: aqueles que perseverarem, ou seja, aqueles que não abandonarem a fé naquilo que ele crê hoje. Nós cremos em Jesus como Senhor Salvador, né? Senhor da nossa vida, Filho de Deus que Ele é e Salvador de todos. Aqueles que não abandonarem a fé, perseverarem, permanecerem firmes, um pouco de tempo, mais tempo, não importa, verão o quê? A maranata do Senhor. Alcançarão, né? A promessa. Alcançarão a promessa. Fala aqui no final do versículo: alcanceis a promessa. Isso. Farão a vontade de Deus de tal forma que alcanceis a promessa. No finalzinho do 10, né, Dirceu? Finalzinho do 36. 10:36. E aí o Dirceu está falando, nós estamos aqui conversando e falando com vocês a respeito de fé. Isso. E vem de novo o clássico, Dirceu. Leia o clássico 38 do 10 aí para mim, por favor. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Você está vivendo pela fé? Os dias estão difíceis hoje. Eu não vou fazer, não quero ir, está difícil. Deus está no controle de todas as coisas, tá? Então, viver pela fé é isso, é acreditar que o Senhor tem a melhor resposta para tudo aquilo que a gente ainda não sabe. Mas a gente tem certeza, a gente tem convicção de que deixando nas mãos dele, o melhor ele vai fazer. Com certeza. Lembrando, né, às vezes a pessoa pode falar: mas falou de Hebreus, quem escreveu Hebreus? Você já parou para pensar nisso? Quem escreveu Hebreus? Paulo. Alguns dizem que sim. Paulo. Mas o livro foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. E se a gente for observar, Paulo já tinha se convertido nessa época, né? Porque depois da sua conversão, ainda ele ficou muitos anos ainda pregando o Evangelho. O jeito de escrever demonstra que é alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento. Provavelmente era um judeu estudioso. E alguém que de certa forma, poderia ter estudado aos pés de Gamaliel, não sei. Não quero condicionar que é a figura de Paulo, mas tem muito, assim, algumas coisas que dá essa noção pra gente. Mas o que eu queria destacar é que o período em que esse livro foi escrito era um período tranquilo, Dário?
Não, As pessoas estavam sossegadas, lá indo na igreja todos os domingos, participando. Não, de muita estava acontecendo lá? Muita perseguição ainda. Muita perseguição. Ele foi escrito numa época muito difícil para a comunidade, né? Tinha muitas ameaças. Uma delas, até antes da conversão, o próprio Paulo exercia essas ameaças perseguindo os cristãos, achando que estavam fazendo um bem para Deus. A legitimidade da sua ação até era interessante, porque ele estava achando que era o certo aquilo. Até que ele foi arguido por Jesus. Sim, não, perfeito. Ele não estava fazendo nada errado, né? Até o encontro com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. E se você fala assim, carta aos Hebreus, e o que são os Hebreus? Sim. Os Hebreus, por que a gente entende que o autor de Hebreus é profundo conhecedor do Antigo Testamento? Porque hebreu é o antigo judeu, é o semita, judeu, lá da época de Abraão. Do chamado Terra de Arã. Terra de Arã, sim. Hebreu, né, que significa lá de trás dos montes, isso. Tá, que vem trazendo pra gente. Então, quando você ouvir falar na Bíblia de hebreu, depois você vai ouvir falar na Bíblia de israelita, depois você vai falar de judeu, e depois nós aqui, cristãos, é a mesma coisa. Aquele que ouve o chamado do Senhor e cumpre a sua vontade. E que faz parte pela promessa, como filho de Abraão, pela fé. Pela fé. Assim como Abraão creu em Deus, isso foi imputado por justiça através do oferecimento do seu filho, nós nos tornamos também participantes desse povo de propriedade exclusiva de Deus. Exatamente. Nesse capítulo de Hebreus aparece uma palavrinha, vamos falar um pouquinho só rapidamente assim, para vocês entenderem, do original, porque o Novo Testamento, como nós já comentamos em outras aulas, foi escrito no grego, né, que era a linguagem comum da época, né, o koiné, seria como inglês hoje, né, o mundo todo fala idioma inglês, né, e normalmente a maioria dos povos tem como um segundo idioma natural o inglês. Na época era o grego, porque era o povo que dominava a época, eram os gregos, então essa linguagem se tornou comum em toda aquela região. Isso. E a palavra do grego, pistis, também é usada em outros textos do Novo Testamento. O que é o pistis? É a representação da palavra fé. No Novo Testamento. Fé. Pistis. Uhum. E também o significado dela, ora pode ser confiança mútua, ora pode ser também como fidelidade. Olha que coisa interessante. Dependendo do contexto, ela tem duplos significados, outros significados. Isso mesmo. E então a gente separou aqui essas duas palavras. Confiança, como no texto de Mateus 8:10, e também fidelidade, como o texto de Gálatas 5, que é um outro clássico. Opa! Frutos do Espírito. Sim, Gálatas 5. Vamos falar muito clássicos aqui. Outro clássico. Aí para vocês entenderem aquilo que a gente falou no começo, mas toda a Bíblia clássica deveria estar aqui, na memória. Lembrou, citou, pá, já vai. Então, toda a Bíblia é um clássico. Sim, né? Com certeza. Se a gente olhar por esse aspecto, é um clássico. Então, você falou aí qual texto disso? Mateus 8:10? Eu falei Mateus 8:10 para representar confiança. Confiança, né? Bíblia de Jerusalém, Mateus 8:10. A gente está lendo os textos que são curtos, tá? Os que vão ser mais longos, a gente só vai fazer citação, você vai anotando, depois você lê aí, tá? E corrige a gente se a gente estiver errado. Mateus 8:10. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Qual o contexto? De confiança? Não, quem que foi até Jesus? Jesus era o romano, o centurião romano que estava buscando a cura para o filho, né? Isso mesmo. Então, veja bem que não era nem um judeu, era um gentil romano, chefe do exército, que de certa forma teve essa experiência e demonstrou a sua fé. Não precisa nem manda lá em casa, porque eu sei que vai acontecer. Confiança na autoridade do nome de Jesus. Exatamente. E Gálatas 5:22, que fala dos frutos do Espírito, da questão um deles é fidelidade, um dos frutos, né? Verdade. E aí ele entra, o primeiro versículo de Hebreus fala sobre certeza e convicção. Fé é a certeza e convicção. E o que significa essas duas palavras? Também nós vamos lá no grego, né?
que é o que a gente está falando, e a certeza, ela em grego se traduz como hipostasis, né? É a segurança daquilo que ainda não está presente, mas é esperado com confiança. Isso é certeza. E convicção é já outra palavra do grego, chama elegos no grego. É uma atitude de quem crê, ou seja, gera uma ação. Primeiro você tem a certeza, a segurança e depois vem a ação, que é a atitude de quem crê. Ele espera que as coisas realmente vão acontecer. Ou seja, as promessas acontecerão. Isso, Dirceu, porque assim, se a gente olhar para a questão da fé, a fé não se liga a nada que é passado já. Sim. Quando se falar de fé, de certeza, de convicção de coisas, é coisas que ainda vão acontecer. Exato. Então, ligado somente ao futuro, né? Orientada para o futuro, totalmente orientada para o futuro, tá? É isso, pessoal. Aí, a gente vai aqui traçando dentro desses dois aspectos. Nós comentamos que o livro de Hebreus retrata sobre alguns heróis. Nós vamos só colocar um exemplo aqui para ficar mais elucidativo. E uma coisa que é interessante também anotar aqui, que quando a gente faz estudo bíblico, às vezes depara com as situações. Vocês já observaram, né, que o texto repete muito uma certa palavrinha no começo de cada frase. Pela fé entendemos, pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Noé. E o que significa esse recurso literário? É chamado de anáfora. Anáfora é a repetição das mesmas palavras no início de uma frase. Anáfora não é a filha da Enidina? Não, aquela é Séfora. Será que isso aí que deu uma ideia? Ela repete muito alguma coisa? Não sei. Pula essa parte. Se der para editar, edita essa parte. Fecha aí. Anáfora, fala disso. Explica de novo a anáfora. Anáfora é a repetição das mesmas palavras no início de uma frase. Isso fica perceptível quando a gente lê pela fé em todos os versículos que iniciam o capítulo 11. E qual é a intenção disso? É dar uma evidência da presença da fé na vida cotidiana. Ela aconteceu com Abraão, ela aconteceu com Abel, ela aconteceu com José, aconteceu com Raabe, e assim vai, todos pela fé que ele colocou aí, tem essa finalidade, né? E a ideia também é enfatizar a fé como um legado para as gerações futuras, ou seja, nós somos a geração futura daquelas pessoas que viveram no passado. Assim como outros que virão após a nossa ida deste mundo, partirmos para a igreja triunfante, como a gente costuma dizer, sai da militante e vai para triunfante, é o que todos nós almejamos pela fé. Sai da classe de criança, vai para adolescente. Sai de adolescente, vai para jovem. Não vai por esse lado. Sai dos jovens, vai para princípio. Sai do princípio, vai para adulto. Sai do adulto. Vamos orar. Foi promovido. Vamos lá. A lembrança desses feitos, desses homens e mulheres, então, ele traz algumas características de fé que nós já citamos aqui. Abel apresentou um sacrifício de fé. Enoque agradou a Deus, olha que privilégio, agradou a Deus tanto que Deus falou, vem aqui comigo, vem aqui. Aí eu fico pensando assim, que privilégio para Enoque. Deus já estava com o Espírito Santo e o Filho junto com ele. Mas Enoque foi fazer parte da Trindade. Né? Um dos poucos. Foi um dos poucos, né? Que a Bíblia cita como aqueles que não experimentaram a morte. Dá para lembrar de um outro clássico, Dirceu, que também não foi? No Redemoinho. Elias! É aquele que subiu numa carruagem de fogo. Isso, no Redemoinho. E se a gente for matutar um pouquinho, né? A gente encontra esses mesmos personagens no Monte da Transfiguração. Olha, não pensei nisso ainda. Mas tem mais um que não estava lá. Que era Moisés. E Moisés, quem viu o corpo de Moisés até hoje? Diz que Deus o sepultou lá na terra tal. Então, é um mistério, né? Depois que ele viu toda a terra. Anota no seu caderninho para perguntar quando chegar lá, onde que Moisés ficou? Entendeu? Porque se ele veio no Monte da Transfiguração e não há reencarnação, como é que pode isso? E também a história conta que não há lugar definido, não estamos fugindo de fé não, a gente já volta isso. Já. Não há lugar definido de onde Moisés foi sepultado para que não houvesse uma grande correria. Imagine só como seria Maomé hoje. Isso, dos os muçulmanos. Vão atrás, fazem coisas, entendeu? Vai começar a adorar aquele que não é o verdadeiro Criador. Só história isso, tá? História, é só para relembrar, né? Não tem como a gente que lê alguma coisa do passado, traz a memória, tem que colocar porque é importante, é importante, é oportuno. São os apêndices. Isso.
Então a gente já falou de Abraão, que sacrificou seu filho, Isaque. Aí veio que ele enxergou e creu nos planos de Deus para a vida de seus filhos, por isso os abençoou. E o mesmo aconteceu com Jacó também, na sua velhice, abençoou a descendência de José. E a gente vê o quão frutuoso foi a descendência de José, que era Efraim e Manassés. Então Moisés entendeu que sofrer com seu povo valia mais do que toda a riqueza do Egito. Olha só, alguém que foi criado com a filha de Faraó, tinha todo o luxo possível e de repente ele viu o seu povo ali. A necessidade do seu a povo. necessidade do seu povo. Peraí, mas eu tenho tudo isso daqui. Se nós olhássemos o mundo de hoje, a pessoa fala assim, pô, mas ele que fique lá com o seu problema, eu estou bem tranquilo. Moisés não agiu assim, ele se condoeu com a necessidade do povo. E ele abriu mão da sua riqueza, olha só que coisa. Isso é fé. Abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para poder sofrer as amarguras de um povo rebelde que chegou e falou assim, Moisés, por que você tirou nós de lá? Eu estava tranquilo lá. Olha, falou, Senhor, até que ele chega e lamenta para Deus. Senhor, por que você me deu esse povo aqui que só reclama? Mas não obstante isso, ele continuou firme na sua lida. E foi até entregar para Josué. Com até que olhos. Deus... E olhando para a terra prometida, sem contudo tomar posse dessa terra. Só contemplou. Futuro. Mas não perdeu a sua fé até o final. Aí nós vemos exemplo de Josué, que é o sucessor de Moisés. Vemos um pouquinho de Raabe, que muito interessante, né? A Bíblia costuma citar que as prostitutas nos precederão no reino do céu. Muitas delas, né? E a gente fica imaginando, mas com que razão? Onde que está a lógica de Deus nisso, né? Aí é a graça de Deus que suplanta todas essas coisas. E além da graça, Dirceu, que é super importante, é a questão de nossa parte que tem que ser feita. Aceitar e crer em Jesus. Exato. Como Senhor e Salvador. E ela fez o quê? Quando ela levou e escondeu, creu. Ela creu. O povo de Deus e o ali. que foi falado para ela? Se você nos esconder aqui, quando a gente vier aqui, que nós vamos vir aqui, eles estavam certos que eles iam derrubar aquela muralha e entrar. Que era uma promessa de Deus. Toca a trombeta e no sétimo volta ela vai cair. E eles fizeram isso. E aquele povo lá da parede... entre aspas, fortalecido, olhava e falava, mas que povo bobo, fica rodando em volta sem sentido nenhum, fica tocando essa buzina aí pra quê? Tá me incomodando aqui. Mas eles tinham um propósito, eles sabiam o que ia acontecer, porque Deus falou, faz que vai acontecer. E ela acreditou nisso, creu nisso. Tiveram que fazer 7 vezes. Sim, não, mas ela acreditou que isso podia acontecer. E ela, Raabe, falou assim, falou para a família dela, não, vamos pôr esse cordão aqui, porque esse cordão vai representar, de certa forma, hoje a gente entende isso, o sangue do cordeiro. É o que deu livramento para ela. Marcado. Assim como o sangue do cordeiro purifica todo o seu pecado hoje, naquele momento significava isso para Raabe. Era o livramento que ela estava precisando. E nesse livramento ela conseguiu salvar a sua família. Ele coloca uma coisa interessante aqui, Dário, que a fé vai além das sensações emocionais. O que seria isso? Desenvolva. Ela está fortemente ligada à convicção de que se tem na palavra e no relacionamento com Deus. Então essa realidade, se você ficar preso muito na emoção, se você está com a sua emoção fragilizada, a sua fé pode fragilizar também. Então o que ele procura demonstrar aqui para nós, o autor desse estudo, é de que nós não podemos prender somente nas emoções, mas também colocar a fé através da razão de que Deus, embora Deus tenha nos dotado de emoções no tocante à fé, elas não devem servir como um alicerce confiável. Embasar a fé nas emoções pode nos levar ao risco de limitar o desenvolvimento dessa fé e torná-la inconstante, assim como nossas emoções. Ora estou rindo, ora estou triste, ora estou alegre, cantando, e a fé não pode ser assim. Baseada nisso. A ideal é que a fé mantenha o seu ritmo certo. Pode falar, mas hoje a minha fé parece estar mais fraca, parece estar mais forte. Isso tudo leva a crer o quê? Quanto mais próximo você está da fonte de energia, mais vai estar essa energia fluindo para você. Se você está distante,
essa energia chega mais fraca. Então o que é isso? O relacionamento íntimo com Deus faz com que se aproxime. Exato. Se você aproxima, essa energia dificilmente vai se fraquejar. E aí eu lembrei de um personagem, Abacuque. Ele falou, ainda que possa todos os produtos da natureza mentir, eu ainda não vou desanimar, eu vou confiar que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então isso é exercer uma fé, não diria cega, mas uma fé firme. Firme. Não obstante a situação que ele estava vendo, o povo ser cada vez mais distante de Deus, e de repente ele fala assim, eu confio que Deus vai dar uma solução para tudo isso. E a gente não sabe o fim. Não olha essa circunstância. Isso, não olha as circunstâncias. Olha o seu amor, a sua graça pelo povo. Exato. E você pode perguntar assim, né? Mas como é que eu sei que eu tenho fé? Como é que você sabe que você tem fé? Qual o seu termômetro? Então, termômetro, né? Termômetro. Termômetro ou termostato? O que você é? O termômetro é influenciado pela temperatura. Pelo meio ambiente que ele vive. O termostato ele influencia. Então você é termômetro ou termostato. Mas não é isso agora. Como é que você sabe que você tem fé? Aí você fala para o Senhor, aumenta a minha fé. Isso é um risco. Entendeu? Porque assim, você quer ser corajoso. O que é ser corajoso? Ser corajoso é ser audaz, ser audacioso. Como que você prova que você é corajoso? Quando uma situação aparece para você, que você tem que mostrar que você não tem medo, ou que você domina o seu medo naquela situação que você está vivendo. Exatamente. Quando você diz que é corajoso. Está preparado. Porque se você pede coragem, você fala que é corajoso, você só vai saber se é corajoso quando uma situação aparecer para você e você tiver que enfrentá-la e passar por ela. E fé, queridos, não é assim, eu tenho fé. Ah, ótimo, eu tenho fé. Mas não, você vai passar pela aprovação, vou passar pela aprovação, você vai ser consolado, você vai resistir. Aí você vai entender que você tem fé. Sim. Com certeza. Vamos trazer um pouquinho isso aqui para contemporaneidade, né? A fé em Cristo, ela nos dá acesso e esperança. Para quê? Por que a gente tem fé em Cristo? O que a gente espera em Cristo? Mostra de novo. Ah, tá. Já passou. Ok, entendi. A gente espera em Cristo a vida eterna. A gente espera em Cristo a vida eterna. Isso. Mas também nos permite viver na terra a vida abundante prometida por Jesus. É a questão da vida abundante. Você acha que nós somos interesseiros? Nós, cristãos, hoje, nós que somos metodistas, somos interesseiros? Nós somos os maiores interesseiros do mundo. Porque nosso interesse qual é? É o maior de todos, é alcançar a salvação. Alcançar a salvação. Então, tudo que nós fazemos aqui tem que ser em busca da nossa salvação. Né? Não foi isso que Jesus falou? Ensinou pra gente? O que ele prometeu? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, gente, o interesse nosso tem que ser firme numa coisa só. Buscar, não a ressurreição, queridos, porque ressurreição todos viverão. Sim. Mas buscar a salvação. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Isso. Até o ímpio vai ser transformado. Sim, mas ele vai ser transformado para comparecer perante o tribunal. E não deve ser uma coisa muito agradável. Bodes. Vai para um lado. E ovelhas e cabos. É isso aí. Vamos lá, Dirceu. Vamos encerrar, Dirceu? Vamos chegar à conclusão aqui então. Vamos lá. Além do caráter confessional, porque fé, ela necessita uma confissão. Exatamente. Quando a gente faz a profissão de fé, por que ela chama profissão de fé? Que eu vou trabalhar com a fé? Que publicamente. Eu vou exercer publicamente aquilo que eu creio. Exatamente. Eu vou dizer para que as pessoas, e o diabo também ouça, aonde eu estou depositando a minha confiança. Então, além do caráter confessional, crer a partir da fé, a fé também nos leva a um ambiente de experiência, porque nós compreendemos como viver a fé. O que vemos em Hebreus 11 é o relato sobre pessoas que não somente creram, mas se dispuseram a viver com intensidade e intencionalidade. Então a intensidade eu traduzi assim como poder, né? Viver com poder. E a intencionalidade como um ato de agir, né? Eu tenho intenção de fazer isso. Então eu demonstro essa minha intenção. Quando eu faço a profissão de fé, eu estou demonstrando a minha intenção daquilo que eu estou exercendo. Exato. Que é a minha fé. E quando a vivemos, nós construímos um testemunho e, consequentemente, um legado. Vida. É vida. É preciso, portanto, saber viver a fim de que a nossa fé, ela tem que ser inspiradora, pacificadora
e responsável com a causa de Cristo. Dentro desses 3 aspectos, quando eu falo que a minha fé tem que ser inspiradora, eu não posso chegar e falar para a pessoa, as coisas não tá legal para mim. Eu vou conseguir inspirar alguma fé para a pessoa desse jeito? Eu vou trazer desânimo. Então, Paulo, interessante a gente ver, citar a pessoa de Paulo, que na prisão, muito embora estava algemado, ele e Silas cantavam, depois de ter sido chicoteado. Qual é a inspiração que ele promovia para aqueles que estavam presos com ele? Mas por que ele canta? Certa curiosidade, mas por que ele está cantando se ele apanhou tanto? Isso aí provocou uma certa curiosidade, tanto que o carcereiro chegou ao ponto de se converter com esse testemunho de Paulo. E aí, quando a gente fala de Paulo lá, quando você fala da fé, você não vai mentir que você, como você está? Eu estou bem, obrigado. Não, você pode falar, eu não estou bem, a minha situação está dessa forma, mas eu creio que no Senhor ela vai melhorar, eu vou viver. Isso é viver a fé. Sim. É saber que desse momento que não estão muito boas as coisas, o Senhor vai e pode transformar em coisas muito melhores para nós. Tá? Isso é viver a fé, isso é praticar. Porque se você tiver esmorecido, esmorecer é o contrário de fé. Né? É viver com medo. Esmorecer é viver com medo. E medo nós temos. Nós temos medo de situações. Tá, você pode viver, ser corajoso e ter medo. Mas é interessante que ele fala aqui no texto, a gente não leu, mas está na revista de vocês, pode ler. Ter fé não é dar um salto no escuro. Não. É sair do escuro para a luz. Para a luz, exatamente. É o contrário. Exatamente. Que às vezes a pessoa fala, mas eu vou arriscar. Certa vez eu lembrei de um fato aqui, um colega que trabalhava comigo, e ele falou assim, já pensou que você chegar lá no final e ver que tudo que você estava crendo não acontecer? Aí eu falei, mas e se for verdade? O risco aí. Então eu não vou perder nada. Sabe que eu ouvi isso aí também, dessa mesma forma? Assim, e se não for verdade? Beleza, tudo que eu fiz foi bom. Foi bom, sim. Foi bom. Deixou um legado. Deixei um legado, alguém exatamente. seguiu o meu exemplo. E você que não acredita nisso, vai fazer tudo errado? E se for verdade, vai valer a pena ter vivido tudo certinho, as coisas que Deus pede para a gente fazer através da sua palavra? Vale a pena. Então fica um convite para vocês lerem esses textos da semana, porque eu não sei se deu tempo de vocês lerem, chegou aí na mão de vocês. São textos que falam um pouquinho sobre esses aspectos de fé, né? 1 João, Mateus, Romanos, Efésios, Efésios 2 principalmente, que fala que a fé é um dom de Deus, né? Ela não é nossa, é um dom de Deus, não é dada para que ninguém se glorie. Minha fé é maior que a sua, não, porque a única que tem que se gloriar é Deus, é o único, toda a glória seja a Ele. Então, para finalizar aqui, pensem em casa aí vocês, que sinais de uma fé saudável podem ser manifestos na vida cotidiana e na igreja local? Faça essa anotação aí, e quando a gente se reunir presencialmente, se Deus quiser, será logo, a gente pode conversar mais a respeito desses tópicos, tá ok? Agradecemos a paciência de vocês estarem conosco aqui. Algumas considerações finais, Dário? Não, para mim tá tranquilo. É a nossa primeira experiência nessa situação aqui. A gente não é profissional, a gente não está aqui para fazer uma coisa super bem trabalhada. Maçante, nada também. Mas que você também curta com a gente esse momento de participar na escola dominical, tá bom? Vamos encerrar orando, Dirceu? Vamos lá. Ora para nós. Obrigado a Deus por os momentos que passamos aqui na Tua presença, Senhor, discutindo um pouquinho sobre esse momento maravilhoso que é a fé. Uma palavra tão pequena, mas que representa tanto, Senhor, para a vida de cada um daqueles que se um dia decidiram pela Tua causa, Pai. E eu sabemos, ó Deus amado, que a jornada ela é longa. Muitos no passado não conseguiram vislumbrar, Senhor, com os olhos carnais, mas pelos olhos da fé eles alcançaram essa promessa. E nós cremos também que conosco será assim. Pode ser que eu não veja o resultado final de tudo isso, mas nós cremos que um dia estaremos juntos contigo para deliciarmos das delícias celestiais que tu tens preparado para aqueles que em ti confiam, Amém. Pai. Obrigado por esse momento e por todos que estão assistindo esta videoaula agora. Amém, que possam ser abençoadas em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Abraço, pessoal. E até a próxima estudo, hein? Até o próximo. Tchau. Tchau.